Amém? 1 Crônicas, no capítulo 11, no versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. E puseram-se no meio daquele pedaço e o defenderam, e feriram os filisteus, e promoveu o Senhor um grande livramento. E 3 dos 30 chefes desceram a penha a Davi na caverna de Adulão, e o arraial dos filisteus estava acampado no vale dos Refaíns. E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi e disse: quem me dera a beber da água do poço de Belém, que está junto à porta? Então aqueles 3 romperam pelo arraial dos filisteus, e tiraram água do poço de Belém, que estava à porta, e tomaram dela, e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou perante o Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. A igreja pode estar sentada. Glória a Deus. Eu fico feliz com a igreja, que toda a igreja já entendeu a mensagem, não é isso? Queridos, a palavra, o texto em tese, é quando Saul ele morre, né? E quando ele morre, Davi é ungido rei de Israel. E Davi ele é direcionado, né, pelo Senhor para ir para Jerusalém. Mas quem é aqueles que tomavam conta de Jerusalém? Era um povo conhecido como Jebus. Por isso a palavra fala muito dos jebuseus, porque os Jebus eles tomavam conta de Jerusalém. E o rei que dominava ali em Jebus, ele falou assim: olha, tu não passarás aqui, Davi, tu não pisarás aqui. Davi, é você que sabe. Davi reúne o exército, vai em frente, toma aquela cidade, e naquela cidade ele é aclamado rei. Depois ele vai lutar contra os filisteus. Sai de uma peleja e vai para outra peleja, mas antes de lutar contra os filisteus, ele vai ali descansar na caverna de Adulão. Ele está no lugar forte ali, protegido, os seus soldados, 30 mil homens, guardando Davi. E Davi ele chega ali, e ele pensa na cidade de Belém, e fala: puxa vida, quem me dera a beber da água do poço de Belém. Cansado, fadigado, uma grande peleja, uma grande batalha, ele tem um desejo simples: beber da água do poço de Belém. Por quê? Porque a palavra diz que quando o Senhor manda Samuel ungir Davi, ele manda Samuel ir na casa de Jessé, o belemita. Porque Davi, ele era da cidade de Belém, porém não estava na sua cidade. Para entrar na sua cidade, ele teria que conquistar, porque a cidade tinha sido invadida. Então ele está ali desejando, né, a água da sua origem, a água da sua cidade. Ele bebeu muitas águas, mas aquela água tinha um sabor diferente. Aquela água era diferente. E ele fala: puxa vida, quem me dera beber das águas do poço de Belém. E Davi, você vai ver mais à frente, que ele reúne um grande exército para lutar contra os filisteus. Irmãos, você vai ler aqui 25 mil de tal, 30 mil de tal, 40 mil de tal, 120 mil, ele preparando o exército para enfrentar os filisteus. Era filisteu a beça para eles enfrentarem, tanto que Davi prepara o exército. Mas quando Davi sente o desejo de beber daquela água, a palavra fala que 3 dos seus soldados, 3, entraram na terra com centenas de milhares de filisteus, que podiam ser mortos à espada, podiam ser capturados, mas aqueles 3 soldados, eles não se preocuparam com a sua vida, não se preocuparam com a sua integridade física, não se preocuparam com a sua família, nem com o que iam falar. A única intenção no coração daqueles 3 soldados fiéis era satisfazer o desejo do seu rei. Irmãos, eu vou falar para você, eu já li isso várias vezes, mas nunca me trouxe tanto impacto como me trouxe da última vez que eu li, a ponto de eu chorar. O rei Davi é a tipificação de quem? E os soldados
é a tipificação de quem? Nós. Nós. E aqueles homens ali, não importa, se o nosso rei quer água de Belém, o nosso dever é ir lá e satisfazer o nosso rei. Ah, pastor, mas Davi não bebeu. Mas Davi ofertou ao Senhor. Porque tudo que nós fazemos para o Senhor Jesus, tributa honra e glória ao Pai. Tributa honra, tributa glória ao Pai. É a Deus. E Davi, ele derramou água em oração a Deus. Mas Davi falou algo tremendo. E Deus falou, não, eu derramei esta água ao Senhor. Ou seja, eu não recusei a oferta de vocês. Eu transferi o sacrifício, a oferta de vocês para Deus. E o foco de Cristo é esse, nos levar a Deus. Nos levar ao Pai. Mas ele fala assim, mas eu tributei ao Pai, porque vocês correram risco de vida. O sangue de vocês podia ter sido derramado. Então de maneira nenhuma eu beberia uma água a qual vocês tiveram risco de vida para trazer para mim. Isto reporta Oséias 6,6. Misericórdia quero e não sacrifício, mas o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. O que o Senhor quer mostrar com essa atitude é o seguinte: vocês não precisam correr um risco de morte para me agradar. Porque o que eu peço para me agradar é mais simples do que isso. Ele não recusa. O que aqueles homens fez foi fantástico. Davi admira. Mas ele fala assim, olha, eu não sou, vamos colocar na figura de Deus, eu não sou tão carrasco ao ponto de dizer que você tem que se matar para me servir. Não é isso. Não é isso. Porque as coisas que o Senhor determina para mim e para você, são coisas que eu e você conseguimos fazer, sim ou não? Desviar o olho daquilo que é errado. Quantos conseguem fazer isso? Diga amém. Tirar da nossa vida a palavra torpe. Quantos conseguem falar e fazer isso? Diga amém. Mudar o canal quando o canal foi ilícito. Quantos conseguem fazer isso? Botar o dedo no botão. Perdoar alguém. Não participar de fofoca, de contendas. Mas isso é para beneficiar Deus ou para beneficiar você próprio? Tudo que o Senhor faz, tudo que Ele fala, tudo que Ele determina para as nossas vidas, é para benefício próprio nosso. Davi estava ali, mas cada conquista que Davi fazia, era benefício para o povo. Trazia mais gados, trazia mais ovelhas, trazia mais ouro, trazia mais prata, era mais poços, era mais terra. Toda a conquista que Davi tinha, resvalava no povo. Ou seja, o povo desfrutava daquilo. O povo regozijava com aquilo, irmãos. Tanto que a palavra vai mostrar que Davi, para o povo, ele foi um rei excelente. O rei aclamaram Davi, porque Davi era um rei humano, ele era um rei amigo, ele era um rei que se preocupava com todos que estavam ali. Se teve um reino próspero, se teve um reino na presença de Deus, foi o reino de Davi. Independente do pecado de Davi, porque Davi ele fala para o Senhor no Salmo 51, Senhor, contra ti somente pequei. Mas o pecado de Davi não impediu ele de ser um rei na direção de Deus. E com isso todo o povo se beneficiou. Então tudo que nós fazemos em obediência a Deus, toda a peleja que nós enfrentamos em obediência a Deus, é para benefício nosso. Quando nós em obediência a Deus travamos uma batalha contra o nosso temperamento e vencemos, o benefício é nosso, mas a glória é de Deus. Quando nós vencemos as palavras torpes, o benefício é nosso, mas a glória é de Deus. Quando vencemos a prostituição, a ira, a avareza, a cólera, a maledicência, aleluia, o benefício é nosso, mas a glória é de Deus. Mas o maior benefício que nós temos em deixar isso de lado é poder falar com o Senhor face a face, é poder sentir a presença de Deus, é poder orar e saber que Deus ouve e responde, porque o pecado foi retirado. Mas o foco da mensagem não é esse. Mas o foco da mensagem é aqueles homens não se preocupar
se nunca mais eles iam ver os filhos, se nunca mais iam ver a esposa, se iam voltar com vida ou não. Irmãos, aqueles homens só pensaram numa coisa: agradar o seu rei, saciar a vontade do seu rei. Irmãos, nós temos fome e sede de justiça, fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Nós necessitamos. Sabe o que faz você estar sentado nessa igreja, vencendo o cansaço, o sono? É a necessidade que o Senhor colocou em seu coração de adorá-lo. O ser humano tem essa necessidade de buscar a Deus, de servir a Deus. Isso vem do alto, isso vem de Deus. Por isso você está sentado aí. Essa é a nossa necessidade espiritual. E Deus tem suprido a cada culto, a cada mensagem, a cada vez que você dobra o joelho e ora, a cada vez que você ler a palavra. Deus tem suprido o desejo carnal que o homem necessita, dando para ele uma esposa, dando para a esposa um marido. Ele tem saciado a carência do filho com o abraço de um pai. Ele tem saciado a nossa fome física, colocando pão na nossa mesa, dando o ar que nós respirando, dando a água que brota do solo e sai na nossa bica. Deus tem suprido tudo isso. Mas demonstra bem claro na palavra de Deus, até pelo texto que nós lemos, analogicamente falando, que é isso que ele quer mostrar, que Deus tem uma sede muito grande. Deus tem sede? Tem. E qual é a sede que Deus tem? Que o povo obedeça a sua palavra, que o povo satisfaça a sua vontade. A maior prova que Deus tem essa sede é que desde quando o homem erra até os dias de hoje, Ele tem se revelado para um conserto. Ele tem trago o ser humano de volta ao seu caminho. Ele tem trago uma palavra de arrependimento aos corações. Arrependa-te, busca a minha face, eu te amo, eu esqueço o teu pecado, eu coloco uma pedra, ele pode ser vermelho, eu tornarei branco, porque eu te amo. Então o anseio de Deus, aleluia, é ver você de pé. A sede que Deus tem é de ver o teu casamento restaurado, de ver a tua saúde curada, mas a sede maior dele é ver o teu nome escrito no livro da vida. Ou seja, Deus, ele tem sede de ter você ao lado dele, não por um momento de culto, quando você dá glória a Deus, aleluia, não por um período de oração que você faz em casa somente, mas Deus, ele tem sede de ter você ao lado dele por toda a eternidade. Então não classifica a eternidade como algo que você merece, porque você não merece nem eu mereço. Não classifica a cura, a libertação como algo que nós lutamos para conquistar, é mérito meu, não. Coloque a sua vida no altar. Se conserte à luz das Escrituras, para que Deus possa saciar a sede dele de te ver curado. Que ele possa saciar a sede dele de te ver liberto, de te ver feliz. Porque a palavra fala que estas coisas, doença, enfermidade, separação, contenda, peleja, diz a palavra que entristece o coração de Deus. Demonstra Davi naquele momento ali, triste porque queria água. Puxa vida, quem me dera eu bebesse da água que está no poço de Belém. Deus, amados irmãos, ele se incomoda com o teu problema. Ele se incomoda com a tua dor. Ele se incomoda com a tua luta, com a sua dificuldade, com as suas lágrimas. Porém, ele não pode se desviar da palavra dele. Se ele fala que o pecado distancia você dele, distancia você dele. E por que as pessoas não gostam da palavra de Deus? Por que as pessoas, amados irmãos, fogem da palavra de Deus? Por que as pessoas não gostam de cultos em que elas são confrontadas? Porque para Deus te aproximar dele, ele tem que denunciar em você o que não agrada a ele. Eu quero estar próximo de você, mas eu não tenho pacto com a mentira, eu não tenho pacto com o adultério, eu não tenho pacto com isso, eu não tenho pacto com aquilo, eu não posso compactuar, eu sou imparcial, eu não sou parcial. Quebra o pacto com isso, que eu renovo o pacto contigo. Então a palavra, ela tem que confrontar os pactos que temos com Satanás. Porque se mentimos, ainda que não sabemos, temos um pacto com o diabo.
Se pecamos, seja qual for o pecado, ainda que você não saiba, temos um pacto com Satanás, porque a palavra fala, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não está na luz, está nas... Ou adorará Deus, ou o diabo. Está escrito. Então o Senhor fala, como aproximar-te de mim? Como ter comunhão comigo? Como derramarei sobre você algo, se o pacto que você tem não é comigo? Sei que você me admira, sei que você sabe que eu posso te salvar, porém o pacto que você tem não é comigo. Faça um pacto comigo, e verás os bens na sua vida. Mas a gente se sente ofendido quando a palavra, ela fere. Mas a palavra fala que o Senhor faz a ferida, e Ele mesmo ligará. Tem maus em nossas vidas que estão enraizados, e que é necessário fazer uma ferida para arrancá-lo de lá, mas a ferida cicatriza. Ela cicatriza. É bem verdade que fica uma marca. Trate essa marca como um espinho na carne, para que toda vez que você veja, se lembre de onde Deus te tirou. Eu não tenho vergonha nenhuma na marca que eu trago no meu rosto. Nenhuma, meu irmão. Pelo contrário, eu tenho orgulho, porque se eu tivesse morrido, eu estaria no inferno. Foi preciso uma marca. Mas eu louvo a Deus por esta marca. Eu louvo a Deus por esta oportunidade. Mas uma preocupação grande que nós temos em ser curado. Uma preocupação grande temos em ser libertos. Uma preocupação grande, irmãos, em abrir as portas. Uma preocupação grande em prosperar. Uma preocupação grande em se casar. Uma preocupação grande em comprar um apartamento, uma casa, um carro. Querido, nós não temos preocupação em agradar o nosso Deus. Eu vou orar, porque a oração agrada ao meu rei. Eu vou ler e viver a palavra, porque agrada ao meu rei. Eu vou estar no corpo louvando a Deus, porque agrada ao meu rei. Eu vou me afastar dessa conduta, porque me afastando dessa conduta vai agradar ao meu rei. Não é, eu vou me afastar dessa conduta, porque me afastando dessa conduta eu vou alcançar minha bênção. Não, eu vou me afastar porque agrada ao meu rei. Eu vou parar com esse estilo de vida, porque o meu rei deseja isso. O meu rei deseja que as minhas palavras sejam diferentes. Então, para a glória do meu rei, as minhas palavras serão diferentes. O meu rei quer que eu ande por lugares diferentes e abandone as práticas antigas. Então, em obediência ao meu rei, eu vou andar em lugares diferentes. Eu vou viver diferente, eu vou pensar diferente, eu vou agir diferente, porque o meu rei deseja isso. Custe o que me custar, eu não vou medir esforços para agradar o meu rei. E quantos concordam com isso? Diga amém. Amém. Queridos, é verdade que a gente não mede esforço para orar, irmãos? É verdade que a gente não mede esforço para ler Bíblia? É verdade que a gente não mede esforço para perdoar? A gente não mede esforço para fugir da presença do mal? Não é verdade, irmãos. O que esse texto me mostrou? Que nós não temos preocupação em agradar o nosso rei. Nós temos preocupação em fazer aquilo que nos agrada e que nos beneficia. Aonde a nossa vida tinha que ser pautada, tinha que ser uma vida direcionada a fazer aquilo que venha agradar o nosso rei. Que custe a minha vida, se for o caso. Como por exemplo, não é isso? De Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. De Estevão. Custou a vida deles, custou. Mas agradou o rei de tal maneira, não a morte deles, mas o não ter negado ele. Agradou de tal maneira que antes que Estevão recebesse a primeira pedrada, a palavra fala que ele já estava vendo os céus abertos e o Senhor em pé à destra do Pai. O que vai fazer o Senhor estar em pé para te receber na glória, não é você fazer aquilo que te beneficia, mas sim aquilo que beneficia ao Rei da glória. E eu chorei sim, derramei algumas lágrimas. Eu falei, Senhor, esses homens, Senhor, eles entraram no meio de um exército terrível e temido. O exército dos filisteus era tão terrível, que Davi com 17 anos de idade, quando ele chega, estava o povo, o exército de Israel, batendo uma coxa no outro, se urinando nas calças, vendo Saul, que era filisteu, vendo Golias, que era filisteu. Ninguém podia enfrentar, era um exército temido.
Mas aqueles homens, amados irmãos, naquele momento ele esquece, ele não quer nem saber o poder que tinha aquele exército. Ele não queria saber se eles podiam ser pegos, torturados. Eles não queriam saber, irmão, se iam cortar a perna, se iam cortar o braço. Eles não queriam saber se nunca mais ia haver família. A única coisa que aqueles homens pensaram: o nosso rei tem sede de uma água diferente, e esta água tem que chegar até ele. A gente quer agradar a Deus, irmãos, com a água que esse mundo está dando, com esta água podre, com doutrinas errôneas, malignas que têm invadido a igreja. Deus não tem se agradado dessa água, Ele não tem se agradado deste evangelho, Ele não tem se agradado dessas doutrinas, dessa conduta. Não. Ele quer a água da origem. Qual era a origem de Davi? Belém, quer água de Belém. Qual é a origem de Deus, de Jesus? O céu, a glória. Deus só permite que o adore. Deus só permite que se chegue na presença dele com aquilo que vem da origem dele. Esse ritmo, essas campanhas, esse jeito, essa forma, veio da origem do mundo ou de Deus? Veio do mundo. Essa água não presta para ele. Não presta. O Senhor necessita de uma adoração sincera, de um clamor sincero, de uma oração sincera, de uma entrega sincera. Aqueles homens não fez para puxar o saco. Aqueles homens não fez para ser maior do que os outros, não. Aqueles homens fizeram porque Davi era o rei e eles eram servos. E o servo está ali para servir ao seu Senhor. O servo está ali para suprir as necessidades do seu Senhor. E nós invertemos as coisas, irmãos. Nós invertemos as coisas dentro da igreja. Eu vou lá porque Deus vai me dar. Eu vou lá porque Deus vai fazer. Eu vou lá porque Deus vai abrir. Eu vou lá porque Deus vai curar. Eu vou lá porque Deus vai prover. Irmãos, as pessoas iam na presença de Deus e levavam holocaustos, oblações, sacrifícios. Levavam para Ele. Hoje as pessoas vão para a igreja para receber dele. As pessoas vão para a igreja para que o Senhor sacie os seus desejos, as suas vontades, mesmo que essas vontades sejam contrárias à vontade de Deus. É isso que as pessoas buscam. Mas eu estou vendo homens que não mediram esforços para saciar o desejo do seu rei. E qual é o desejo do nosso rei? É que nós o adoremos em espírito e em verdade. Eu não adoro o Senhor em espírito e em verdade quando eu venho na casa dele em busca de algo para esta vida. Eu vou lá porque eu tenho que ser curado, eu tenho que ser liberto, a porta tem que se abrir, meu casamento vai ser restaurado. Não! Eu vou lá porque Ele é Senhor e eu sou servo, e Ele me criou para a glória do seu nome. Ele disse: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Não importa como eu estou, não importa o que eu estou sentindo, eu fui criado para a glória dEle. Ele criou a igreja para que o povo pudesse se reunir nela, em um só corpo, em uma só carne, em um só Espírito, em um só Senhor, em um só batismo, em uma só fé, tributar a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. E eu não vou medir esforços para fazer isso. Eu estou cansado, mas eu vou lá, porque eles chegaram de uma batalha, acabaram de chegar de uma batalha. Davi estava morto, porque Davi era um rei, aleluia, que ele ia à frente da batalha. O nosso rei, irmãos, é Cristo, e ele não é um rei covarde. À frente de cada luta nossa, Jesus está ali. Ele está ali, irmãos. E Davi sentou cansado, fadigado. Se Davi, que ia à frente da batalha, estava cansado e fadigado, como é que estavam aqueles 3 homens? Como que estavam, irmãos? Eu estou cansado, eu estou fadigado, mas eu tenho que fazer a vontade do meu rei. Eles saíram de noite, eles saíram de madrugada, igual ninja, né? Mas trouxeram a água para Davi. Eles saíram de noite, eles saíram de madrugada para saciar o seu rei
Quando você rola na cama de um lado e para o outro sem conseguir dormir, e você levanta, vai para o computador, vai para a internet, vai para a televisão, procura alguém no WhatsApp que está acordado, você não foi sensível à voz do Espírito. Porque o seu rei, naquela madrugada, te acordou, porque ele está sedento de ouvir a tua voz, da tua oração, do teu clamor, do teu louvor. Senhor, acordei de madrugada, Senhor, mas eu estou sem palavras para orar, Senhor, mas eu vou te louvar. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. E vai, daqui a pouco você está orando. Daqui a pouco você está orando pelo André, você está orando pela Dona Vilma, está orando pelo pastor Elcio, está orando pela Vânia, está orando por todo mundo, está orando pelo Heriberto, está orando pelo Nilo, e você está orando e está orando e está orando, daqui a pouco o Senhor está te visitando. Mas não, está tarde, eu cheguei do trabalho cansado, eu vou dormir. Você pode estar cansado, mas o teu rei esteve à frente da batalha durante todo o dia, por isso você chegou em casa. O teu rei esteve à frente da batalha durante todo o dia, por isso você chegou em casa e encontrou os teus filhos, encontrou tuas filhas, encontrou comida na despensa, por isso você está com saúde, por isso não foi morto num trânsito, não foi morto por um tiro, não foi morto por um infarto, porque o teu rei está à frente da batalha, e nós só pensamos em nós. Eu estou cansado, eu vou dormir, eu estou cansado, eu não vou para a igreja, eu estou cansado, eu não vou ler a Bíblia, mas o teu Deus 24 horas por dia, todo dia te guarda e está à frente da batalha. E o que ele quer de você é muito simples, irmãos. Davi podia falar assim: eu desejo uma lagosta, eu desejo uma feijoada, uma sopinha de ervilha agora para dar força. Ele desejou algo simples, queria tanto beber uma água. O Senhor quer simples de você. Tira um tempo no teu dia para mim, me agradece pelo teu dia, tira um período de oração para mim, tira um período de leitura da palavra, fala um pouquinho do meu nome, só fala do Flamengo, do Vasco, tu só fala do videogame tal, só fala do programa tal, fala um pouco de mim, me inclui no teu dia, me inclui nos teus projetos, me inclui. Eu estou pedindo coisa simples, eu não estou pedindo você para subir 365 degraus de joelho, não estou pedindo você para se cortar todo, ficar 21 dias trancado num quarto, não. Eu estou pedindo que você tire um tempinho do teu dia para me glorificar. Eu estou pedindo você para quando vier à minha casa, vem de coração sincero. Não vem porque tem que acompanhar a esposa, porque tem que acompanhar o marido. Eu vou porque minha mãe é chata, mãe, eu quero ficar em casa, se arruma, então eu vou. Não faça isso. Vem porque Jesus te guarda, jovem. Faz porque tem muito jovem no necrotério lá, cheio de tiro na cara, e Deus tem preservado a tua vida. Vem porque Ele tem te livrado, Ele tem te guardado. Vem porque tu tem um pai, uma mãe bom, que não te jogou na rua. Vem porque você pode abrir o armário e pegar um biscoito, você tem um leite para tomar, você tem as coisas ali, Deus tem suprido através dos seus pais a sua vida. Eu vou te glorificar, Senhor, porque eu poderia ter nascido de uma família que me jogasse na rua. Eu vou te glorificar porque eu tenho um pai que se preocupa comigo, uma mãe que se preocupa comigo, um pai que me abraça, uma mãe que me abraça. Eu vou lá, Senhor, porque tu és digno da minha adoração. Irmãos, eu vou para a igreja porque meu marido é obreiro, eu tenho que manter a aparência. Não, meu irmão. Teu marido é obreiro o quê? Esposa de pastor, diácono, que nada. Tu vem porque o teu rei tem te mantido de pé. Irmãos, vou resumir a mensagem. Vou resumir, porque não tem porquê ir longo, porque você já entendeu. Vou resumir essa mensagem. Tudo para Deus é difícil. Tudo. Vai poder ir lá hoje? Pô, não dá não, é complicado. Vai para o culto hoje? Não, hoje não, hoje eu vou tirar para descansar. Dá para tu fazer isso? Poxa, não dá não. Pô, vou ler Bíblia lá, vamos marcar um período para a gente orar, vamos marcar um encontro lá na igreja, vamos marcar um ensaio sábado, 5 horas da tarde, vamos marcar uma reunião, puxa vida, essa hora, pastor, puxa, é complicado, porque é o único dia que a gente tem para descansar, é isso, é aquilo. Tudo para Deus é difícil. Eu vou te dizer o que é fácil. Pode ser 9 horas da noite, shopping fecha 10. Vamos dar um pulinho no shopping, dá tempo, vamos embora. Meu irmão, o se arrumar expresso não é pecado, é o shopping. Estou falando de dificuldade.
a impressão que dá que já pula já num karatê, já cai dentro da roupa, entra no carro e você vai. É incrível. E o diabo é tão sujo, que quando chega ali no shopping, parece que o tempo para. Tu consegue, viu, deu tempo de ver tudo. Poxa, que legal, né? Amém, pode ir no shopping, se divirta. Se divirta. Mas que para servir Jesus também tem essa facilidade. Vamos à praia. Vamos fazer um churrasco. Vamos ver um filme. Vamos fazer uma confraternização, irmão, que bênção, que coisa, 6 horas da manhã. Pastor, quer que vá um dia antes? A gente passa a noite toda trabalhando. Amém, amém, glória a Deus. É bênção. Mas, irmãos, tem que ser assim para Cristo. Vamos ao shopping? Pô, rapaz, eu até iria, mas já programei agora. Eu vou ter 2 horinhas de leitura da palavra, oração, tal. Poxa, não, mas vamos lá, não, deixa o shopping para amanhã. Eu vou. Ô Senhor, glória a Deus, quase que o diabo tirou minha atenção, vou ler aquela alegria. Glória a Deus, consegui chegar em casa, vou tomar um banho, vou jantar. Oh, meu amor, meus filhos, vou dar uma atenção ali. Oh, Senhor, eu ansiava chegar em casa para poder dobrar o joelho na beira da minha cama e falar com o Senhor. Oh, Senhor, que alegria em poder estar fazendo isso. Mas não é assim. O texto reporta essa condição. Não importa o meu cansaço, não importa nada. Por que a alegria daqueles homens em servir o rei deles? Porque o rei deles foi à frente da batalha, venceu a batalha, fez eles vencedores, e por eles ser vencedores, eles são gratos ao rei deles. E Deus tem nos feito vencedores a cada minuto, a cada instante, a cada segundo, e a prova é que estamos de pé. E nós temos um rei de hábitos simples. Ele quer só que você ore, você leia a palavra, que você perdoe. Olha, é muito simples o que o Senhor pede. Se eu tiver uma vida, Beto, de leitura da palavra, de prática da palavra, de obediência a Deus, a enfermidade pode se levantar, mas vai cair por terra. O diabo por um caminho vem, foge por 7. Ele fala que bendito vai ser minha casa, bendito vai ser meus filhos. Olha, bendito eu vou ser eu entrar, eu sair, queridos. Irmãos, tem gente pagando milhões em busca da felicidade. Esse rei de hábitos simples fala, me alegra, me agrada, me sacie. Eu vou cuidar de você. Mas a gente procura o caminho mais difícil. 3 homens colocaram a sua vida em risco, só para ver o rei deles sorrindo. A gente não quer vencer o sono. A gente não quer abrir mão de um programa de televisão. A gente não quer abrir mão de uma vida promíscua. Com isso a gente mostra que valor que o nosso rei tem para a gente. Agora eu vou dizer que valor que nós temos para esse rei. Ele morreu por você, ressuscitou, e com toda a nossa rejeição a Ele tem colocado pão na nossa mesa, tem nos livrado na entrada, na saída, ao deitar e ao levantar. A gente sempre esquece as grandezas que Deus fez, e está sempre murmurando pelaquilo que Ele ainda não fez. A gente murmura se está chovendo, a gente murmura se está sol, a gente murmura se está frio, se está calor. Se estiver comendo mortandela, a gente murmura, puxa vida, querendo um queijinho, um presunto. Você está comendo manteiga. Ah, eu queria, irmãos, a tudo dai graças. Com queijo ou sem queijo, com presunto ou sem presunto, até porque aquela mortandelazinha defumada, aquilo ali ganha qualquer queijo e presunto. Entendeu? Mortandela é uma coisa que ninguém assume, mas todo mundo gosta. Aquilo é uma delícia, é do céu. Irmãos, entenda bem o que eu vou falar para vocês. A gente reclama de tudo. Nada está bom. Está desempregado, meu Deus, estou desempregado, abre a porta, depois esse trabalho é brincadeira, está me matando, está acabando comigo, esse patrão é isso, é aquilo, irmãos. O rei dos reis, que nós batemos no peito e dizemos que é o nosso rei, ele pede para você uma coisa simples, murmura não, dai graça. E a maior prova que a gente não honra o nosso Deus, é que vão tirar só por hoje, quantas coisas a gente já murmurou. Amém, queridos? Vou dar um exemplo para você. Eu estava com o cabelo parecendo um... A minha esposa quis melhorar o imelhorável. Falei, pô filho, deixou torto aqui, ó. Pobrezinha foi lá no sol, botou a cadeira para cortar. Nada está bom. Essa é a nossa vida. O nosso rei
quando se apresentou para nós, ele falou assim: vocês vão me servir, não vai ser fácil, vocês vão ter aflição, mas eu vou pedir uma coisa simples: tem bom ânimo. O rei que você está servindo venceu as aflições. O que ele quis dizer? Eu venci as aflições, eu vou estar à frente das aflições de vocês. Vocês vão vencer também. O que eu estou pedindo é só que tenha bom ânimo. Murmurar é bom ânimo? Reclamar é bom ânimo? Não é. Queridos, o nosso rei é um rei de hábitos simples. Que é muito simples nós honrarmos e alegrarmos esse rei. A pergunta é: esse rei está sorrindo para nós? Esse rei está contente com cada um de nós? Temos alegrado, temos saciado o nosso rei? Porque até se levantar contra o nosso rei, nós nos levantamos. Por que, Senhor, está fazendo isso? O Senhor não me ouve não? O Senhor não está vendo isso não? A gente fala com o nosso rei como se ele fosse uma pessoa qualquer. E aquele rei nem pediu aqueles homens para fazer nada. Por que ele não pediu? Alguém pode me dizer? Porque Deus não quer que você faça nada obrigado. Deus não quer que nada seja um peso para você. Você quer ver um exemplo? Davi chega em Isaías 6, no templo, ele vê os céus abertos, o Senhor sentado no alto sublime trono, não é isso? Os serafins voando, ele dá um berro: ai que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando ele confessa a necessidade dele, a culpa dele, o Senhor prontamente vai lá, pega uma brasa viva com Atenaz, manda o serafim lá e tocar na boca de Davi, e supre a necessidade de Isaías, Isaías, supre a necessidade de Isaías de ser limpo. O Senhor podia falar: olha, eu te limpei, eu te purifiquei, agora tu vai ser profeta, agora tu vai ser enviado, tu vai fazer o que eu mando. Foi o que Deus fez. O Senhor coloca a necessidade dele: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Isaías, cheio de gratidão, cheio de alegria, tomando aquele Deus por rei, fala: envia-me a mim, eis-me aqui. O Senhor não quer que tu faça nada obrigado. Ele quer que tu faça pela gratidão e alegria que está no seu coração pelo que ele fez. E a mesma coisa Davi sente, fala: ai, quem me dera se eu bebesse aquela água. Ele falou que estava com vontade de beber água, ele não pediu a água. Ele não pediu, ele esboçou a vontade dele. E os servos foram lá e fizeram a vontade do seu Senhor. Que o Senhor não precise pedir nada a gente, porque a gente sabe o que tem que ser feito. Se não fizemos, é porque ainda é peso, é porque ainda é fardo, é porque ainda não amamos esse Deus como dizemos que amamos. Que a gente nunca mais abra a boca e fala: Senhor, eu te amo, mas que a gente expresse esse sentimento nas nossas atitudes e atos que fazemos para Ele. Irmãos, isso mexeu comigo, isso estremeceu a minha alma. Irmãos, o que aqueles homens fizeram? Tudo que você faz para Cristo é reportado ao Pai. Eles trouxeram a água, Ele derramou em oblação a Deus. Tudo que você fizer em prol de Cristo vai servir para que o Pai te receba na glória. Quem compreendeu essa simples mensagem, amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Vamos louvar.